Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Facebook, Instagram, YouTube, a paz do Senhor Jesus a todos. Para todo mundo que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todo mundo no Meet. Elisha, eu tava com saudade de você. Que bom que você conseguiu entrar hoje. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, para Jéssica, para Miriam, para Duda, para o Elisha, para o Rondinelli, para Rita, para Cláudia, para Thaisa, para Deise, Maria Oliveira, Elizabeth e a Kelly. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, gente. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus para quem está no Facebook, eu tô vendo que tem gente online. Amém. A paz do Senhor Jesus, no Instagram, YouTube. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Ruth 2, né? Ruth capítulo 2. A gente viu o capítulo 1 já, né? Que emocionante. Esse capítulo 2, gente, também é muito emocionante. A gente vai ver. O livro de Ruth é um livro emocionante, é um livro extraordinário, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 2. Amém, amém. Eu queria falar algo antes. Hoje a aula é tão rapidinho, eu queria falar algo importante antes da gente começar. Quando a gente renasce em Cristo, né? Quando o nosso renascimento em Cristo, o que muda em nós é o espírito, né? A gente recebe um novo espírito quando a gente renasce em Cristo, né? Na verdade, o nosso espírito é reavivado, né? Ele havia morrido por conta do pecado e o Espírito Santo, né? Jesus ressuscita a gente renasce ali nele e a gente recebe um novo espírito, e não só o nosso espírito, mas também o Espírito de Deus, né? A gente recebe um bônus aí que é o Espírito Santo de Deus. E é muito importante a gente entender que quando há esse renascimento, é um renascimento apenas do espírito. A nossa carne não renasce, a nossa carne continua sendo a mesma, né? Então a gente passa por um renascimento onde o nosso espírito renasceu, mas nossa carne continua a mesma que era antes. Ou seja, ela vai continuar desejando as mesmas coisas que ela desejava antes. Ela vai continuar tendo as mesmas fraquezas que ela tinha antes. Ela vai continuar tendo, né, os mesmos desejos que ela tinha antes, porque ela não mudou. A nossa carne não renasceu em Cristo, somente o nosso espírito. E é por isso que a Bíblia diz que então, quando a gente renasce em Cristo, a gente passa a viver uma luta infindável. É uma luta, gente, que só acaba quando a gente morre. É uma luta onde é a luta da nossa carne contra o nosso espírito. Por quê? Porque nossa carne não renasceu e o nosso espírito renasceu. Então, a gente passa a viver uma luta que não acaba. Gente, acaba só quando a gente morre, porque esse corpo só vai embora quando a gente morre. Ele é pó e volta ao pó. Então, quando a gente morre é que ele vai embora. Então, essa luta vai até a gente ir embora, até a nossa primeira morte aqui. Com a graça de Deus, nós não sofreremos a segunda morte, né? Só vai sofrer a segunda morte quem for condenado. Com a graça de Deus, a gente não tá nessa perspectiva, amém? Mas o que acontece? A carne não mudou. É muito importante a gente entender isso, né? A nossa carne não mudou, né? E a Bíblia fala sobre duas lutas. São duas lutas, não é só uma luta, são duas lutas. Existe uma luta que é entre potestades e principados, que é a luta de fora para dentro. Por exemplo, a Bíblia diz que toda luta que vem de fora para dentro, eu como cristã renascida em Cristo, eu tenho que ter a consciência de que o outro não é meu inimigo, né? Mas aquilo tudo faz parte ali realmente, né, de uma guerra maior, que eu não tô vendo, uma guerra espiritual, que há por detrás daquela guerra quem? Principados e potestades, Satanás e seus demônios, né? Então eu não tô vendo. Mas a Bíblia fala sobre uma outra guerra. A Bíblia fala também sobre uma outra luta, né? Existe essa luta de fora para dentro, mas existe uma outra luta que é de dentro para fora. Do meu eu contra mim mesma. Sou eu lutando contra mim, né? E essa luta é a luta da carne contra o espírito. Dentro de nós existe um eu bom nosso e um eu ruim, porque a verdade é que nós renascemos em espírito, o Espírito Santo veio reforçar ali nosso renascimento para nos ajudar, né? Para nos consolar até que Cristo vem, nos ajudar ali na santificação, tudo. Mas o fato é que nossa carne ainda tá ali, né? Nossa carne não mudou, tá ali ainda. Então ela vai continuar pedindo o que ela pedia antes. Ela vai continuar desejando as mesmas coisas, vai continuar desejando o pecado, né? E às vezes a gente tem a tendência de endemonizar. Eliane, a paz do Senhor Jesus, estava com saudade de você. Que bom que você entrou hoje, glória a Deus. Que bom.
Faz tempo. E não fui só eu, não, viu? Teve uma aluna também que falou que estava sentindo sua falta. Amém. Glória a Deus. Que bom que você entrou. Amém. Então, gente, sim. Ah, amém. Glória a Deus, você tá bem, tá tudo bem. A gente já se acostuma, né, com as pessoas. Eu sempre vejo a Eliane aqui no Meet, né? Uma aluna, ela sempre tá no Meet aqui. E ela fazia uns dias que ela não participava do Meet. Eu senti falta dela. Teve uma aluna também que até falou que tava sentindo falta dela. E ela tá falando agora que tá tendo. Amém. Ela falou que tá tendo um congresso na igreja. Amém. Na igreja da qual ela participa, né? E ela falou que por isso que ela não estava vindo. Então, amém. Glória a Deus. Mas a gente fica, né? A gente sente saudade. Mas glória a Deus. Que bom que você tá aí. Amém com a gente hoje. Então, gente, a nossa carne não mudou, né? E às vezes a gente tem a tendência, né? Eu já vi muita gente falando, tudo é demônio, né? Às vezes atribui tudo para Satanás, gente. Nem tudo é de Satanás, gente. Nem tudo é demônio, sabe? Tem muita coisa que é a gente mesmo. É a nossa carne, entendeu? Tem muita coisa que não é eu lutando com o demônio. Tem muita coisa que não é eu lutando contra Satanás. É muita coisa que sou eu lutando contra a minha carne. Sou eu, o meu eu ruim, né? O meu eu ruim tá chamando aqui, né? Dentro de mim há um eu ruim e há um eu bom, né? Que tem Deus, e o meu eu ruim que é a minha carne que não mudou, né? E vão continuar desejando as mesmas coisas. A minha carne vai continuar desejando as mesmas coisas, né? Então eu queria falar sobre isso. Porque a nossa carne não mudou, né? E qual que é a nossa porta para a percepção desse mundo, né? Como é que a gente sente as coisas desse mundo? Pela nossa carne, né? Então, como é que a gente sente as coisas espirituais? Pelo nosso espírito, né? O nosso espírito é a nossa porta para Deus. Então, a gente sente as coisas espirituais pelo nosso espírito. Como que a gente sente as coisas desse mundo? Pela nossa carne. Então, a nossa carne é a ligação que a gente tem com esse mundo. Por isso que ela continua pedindo coisas desse mundo. E é por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que lutar contra a carne. É o espírito contra a carne, né? Então, eu quero falar sobre isso. O que acontece? Quando a gente renasce em Cristo, nossa carne não mudou. Então, a nossa carne vai continuar sentindo as coisas desse mundo, tá? Então, a gente vai continuar sentindo raiva. A gente vai continuar sentindo ódio. A gente vai continuar sentindo ciúmes, sabe? E são sentimentos normais, não é demônio. É isso que eu quero explicar, não é demônio, gente. Eu vou explicar como é que a gente faz diante disso. A Bíblia diz isso, explica pra gente, né? Isso não é demônio, são sentimentos que o nosso corpo interage com esse mundo. Nosso corpo não mudou, nossa carne não mudou, nossa carne não renasceu. Então ela vai continuar sentindo ira, vai continuar sentindo raiva, vai continuar sentindo ciúmes. Então vai continuar sentindo essas coisas, né? E a gente sente, gente, a gente sente, tá? Eu já ouvi gente falando, não sinta raiva porque é pecado. Não, gente, sentir raiva não é pecado. O pecado é o que a gente faz com sentimento e não sentir. Entende? Não é pecado você sentir raiva. Pecado é o que você vai fazer com essa raiva que você está sentindo. Entende? Nós não fomos libertos dessas sensações. É por isso que o nosso corpo continua desejando o pecado, porque a gente não foi liberto dessas sensações. Porque a nossa carne está aqui. É aquilo que Paulo fala: quem é que vai me livrar desse corpo que me mata? É isso que Paulo diz. É perfeito. Quem é que vai me livrar desse corpo que me mata? Esse próprio corpo vem me matar todos os dias, desejando o pecado, né? Desejando o mal, praticando o mal, sentindo o mal, né? E é isso. A gente tem que ter essa consciência. Então, não é pecado a gente sentir raiva. Não é pecado. O pecado é o que a gente vai fazer com esse sentimento, tá? Eu falo isso porque eu já ouvi muita gente falando, é pecado sentir raiva, né? Não, não é pecado sentir raiva, né? A gente não tá livre desses sentimentos. O que Deus nos dá é um domínio próprio. A gente não é igual uma pessoa que sinta raiva e saia quebrando as coisas. Não, a gente tem um domínio próprio que o Espírito Santo nos dá. Então, a gente está sentindo raiva, a gente não vai bater no outro porque a gente está com raiva, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos dá domínio próprio, né? Mas não quer dizer que a gente não vai sentir raiva. Então, eu quero dar uma dica para vocês, né? Que eu uso na minha vida.
Ontem eu passei por uma situação e eu senti raiva. Nossa, eu senti muita indignação, sabe? Eu senti raiva mesmo. E quando isso acontece comigo, gente, é raiva mesmo do seu coração disparar, sabe? De raiva mesmo, de você ficar indignado com aquilo. E o seu corpo fala, vai lá e bate, vai lá e bate. Vai lá e quebra tudo, né? Seu corpo começa a falar isso, né? Mas é a sua carne falando. Sabe o que você tem que fazer quando acontece isso, gente? Você tem que fazer o que eu faço. Eu faço o seguinte, fico num lugar separado e falo, Senhor, meu Deus, o Senhor me prometeu na tua palavra uma paz que excede todo entendimento humano. O Senhor disse isso. O Senhor disse que daria essa paz para mim. E eu preciso dela agora. Eu não quero sentir o que eu tô sentindo. Deus, tira de mim esse sentimento e me dê agora essa paz que excede todo entendimento humano. Você pode falar com o Espírito Santo, porque ele está aí dentro de você. Então você fala, Espírito Santo, eu preciso de você agora. Eu sei que você traz a paz que excede todo entendimento humano. Você é paz, você é consolo, você é conforto. Eu preciso agora do seu consolo. Eu preciso agora da sua paz. Tira de mim essa raiva. Tira de mim esse ódio. Eu não quero sentir isso. Sabe? E começa a falar assim com Deus, sabe? Quando eu faço isso, gente, sempre dá certo. Sério, ontem eu tava tão indignada com uma coisa que aconteceu que meu coração disparava. De raiva mesmo, sabe? A minha vontade era mandar um áudio falando um monte de coisa. Mas eu parei e falei, não, eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus, sabe? Cristão faz isso. Cristão não sai batendo, não. Então eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu uma paz que excede todo entendimento humano. E eu preciso dela agora. Por favor, me dê essa paz. Eu quero sentir a tua paz e não essa raiva que eu tô sentindo. Eu quero sentir o teu consolo e não essa indignação que tá me passando, sabe? E eu comecei a orar, gente, sério, 5 minutos de oração. Meu coração parou de bater forte, começou a ir lento, tranquilo. E uma calma me invadiu, uma paz me invadiu e ficou tudo bem. E eu perdoei a pessoa. Entendeu? Então eu tô dando uma dica pra vocês do que eu faço, gente. Não se deixem dominar por esses sentimentos. E eles não são demônios, tá? Existem pessoas que ficam falando isso, são pessoas sem entendimento, gente. Infelizmente, sabe? Existem muitas pessoas hoje, dentro do meio cristão, se dizem cristãs e na verdade não conhecem o verdadeiro evangelho e falam coisas erradas, sabe? Ensinam errado. Tem uma pessoa que falou que foi buscar ajuda, gente. Essa pessoa tá precisando de ajuda, sabe? Uma pessoa passando por um momento difícil, foi pedir ajuda e foi maltratada na igreja, porque tudo falam que é demônio, entendeu? Não é assim, gente, sabe? A igreja ela não foi chamada para julgar, a igreja foi chamada para edificar o outro, né? É isso. Dentro de mim há um consolo, né? Há um conforto, há uma edificação que vem do Espírito Santo. Então, quando alguém me busca, eu tenho que agir pelo Espírito Santo e não pela minha carne, né? E tem muito crente agindo pela carne e a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Eu, durante um tempo da minha vida, eu fiquei afastada de Deus por causa disso. Teve um tempo da minha vida que eu fazia tanto pra Deus, gente, sério. Eu fazia tudo e mais um pouco, sabe? Tudo que eu podia. E existia uma pessoa, que era uma pessoa que estava muito tempo dentro da igreja. E essa pessoa toda vez falava pra mim, Bruna, você tem que ir mais pra igreja. Bruna, você tem que orar mais. Bruna, você tem que jejuar mais. Bruna, ela só ficava falando o que eu tinha que fazer, sabe? E aquilo foi tão cansativo pra mim, porque ela só me acusava. Ela nunca tava bom, sabe? E eu falei, nossa, que Deus chato, né? Que Deus que quer tanta coisa. Eu já tô fazendo tanta coisa, já tô me sacrificando tanto e não tá vendo nada disso, né? A gente, como cristão, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Eu me afastei um longo tempo por causa disso. Porque eu não tinha entendimento que eu tenho hoje de quem é Deus, né? De como Deus age, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Então, o que eu achava? Eu achava que Deus estava falando por meio dessa pessoa, gente. Então, essa pessoa começou a colocar um fardo sobre mim e eu estava atribuindo esse fardo que ela estava colocando sobre mim a Deus. Eu comecei a culpar Deus. Eu comecei a falar, Deus é chato, Deus é muito exigente, Deus não estava me exigindo nada, sabe? Além do que eu já estava fazendo, é claro, Deus exige da gente uma santidade, é claro, né? Mas assim, gente, ela requeria
várias religiosidades que Deus não estava pedindo de mim, sabe? E ela ficava toda hora insistindo nisso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é o exemplo, a gente é o reflexo de Deus. Então, as pessoas olham pra gente, ouvem o que a gente diz, os conselhos que a gente dá, e às vezes, ao invés da gente ganhar uma alma para Deus, a gente acaba condenando uma alma. A gente acaba afastando uma alma, sabe? Foi o que aconteceu comigo há muito tempo. Eu fiquei afastada de Deus, sabe? Não afastada de Deus, mas eu me afastei de certa forma por um bom tempo, porque eu ficava indignada, porque eu só sentia cobranças. Eu fazia o que eu podia fazer, fazia tudo ali, né? E essa pessoa só me cobrava, gente. E era cobrança, não era cobrança que hoje eu conheço que são cobranças sérias, evangélicas, espirituais. Não, era cobrança humana. Não tinha nada a ver com a cobrança que Deus faz, né? E outra coisa, quando a gente tem que chamar a atenção de alguém, né? Existem pessoas realmente que precisam de uma correção, né? Às vezes a pessoa entra em contato com a gente, quer uma orientação, um conselho, e a pessoa tá errada. Eu não vou passar a mão na cabeça da pessoa, porque compaixão não é passar a mão na cabeça de quem tá errado, né? O evangelho de Cristo não é passar a mão na cabeça de quem tá errado. Mas a gente tem que falar com amor. Sabe? A gente tem que orientar com amor. Tem muita gente que orienta ferindo e julgando, e não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz pra gente orientar com amor. Quem vai agir dentro daquela pessoa é a palavra, não sou eu. Não adianta eu usar as palavras mais duras possíveis, xingar a pessoa, falar que ela é uma pecadora, ficar apontando o dedo pra ela e julgando ela. Não sou eu que vou convencê-la. Mas se eu pregar somente a palavra, ela vai agir sozinha. Gente, eu não preciso fazer esforço, sabe? Tem gente que começa a fazer um esforço em pregar a palavra, sabe? Ela começa a enfeitar a palavra. Gente, a palavra de Deus não precisa de enfeite. A palavra de Deus, ela é tão ágil, ela é tão forte, tão potente, que ela sozinha, ela entra e produz os seus efeitos. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso modificar a palavra. A palavra de Deus, ela entra sozinha agindo, sabe? Então é isso. Aí eu queria falar sobre isso hoje, antes da gente começar a aula, né? Que é a parte de um estudo também, de um ensinamento, né? Que a gente aprenda a dominar a nossa carne. Porque assim vai ser até o resto da nossa vida, gente. Não adianta a gente se iludir e achar que, quanto mais perto de Deus eu tô, melhor eu tô, mais tranquilo eu tô. Não, gente. A palavra de Deus nunca disse isso. Deus nunca disse isso. A luta entre carne e espírito vai ser até que eu morra. Então, até que esse corpo vire pó, vai continuar havendo essa luta entre carne e espírito, porque não mudou, e ele não vai mudar, ele vai pro pó, ele só vai mudar quando Cristo vier, né, e nos ressuscitar, aí vai nos dar um corpo incorruptível, mas até então, esse corpo continua sendo o que ele sempre foi, o corpo do pecado, então ele vai continuar pedindo tudo que ele pedia, sentindo as sensações que ele sentia, né, desse mundo, da queda, de tudo, é normal, sabe? Então a gente tem que ter essa consciência, sabe, que essa luta é uma luta normal, né? E infelizmente a gente não vê ninguém falando sobre isso, sabe? Aí acontece que uma pessoa começa a entrar nesse embate e ela não sabe o que fazer. Ela acha que a pessoa tá o mais próxima possível de Deus, sentiu uma raiva ali por causa de um momento, uma indignação ali, uma coisa errada, injusta que aconteceu, e essa pessoa já acha que tá sem Deus, já acha, sabe? Não é assim que funciona. É realmente ser orientado, né? Porque o Espírito Santo nos dá esse domínio, né? Então, antes da gente agir impulsivo ali, por impulsão ali, né? De uma forma impulsiva ali, por meio daquele sentimento, vamos orar a Deus, falar para Deus, trazer o que ele prometeu. Ele falou que daria uma paz que excede todo entendimento humano. E toda vez que nós clamarmos a ele, ele nos ouve. Toda vez que a gente pede socorro para ele, ele nos dá. Então, a gente tem que pedir para ele isso, sabe? Pra gente não ser dominado por esses sentimentos, né? Porque cristão brigão não existe. Isso não é coisa de cristão, não, gente. Cristão de confusão, isso daí não é normal, não, viu? Cristão é cristão de paz, né? Amém. Então, agora eu vou fazer a oração, tá bom, gente? E a gente começa a estudar Ruth 2. Amém. Em nome de Jesus. Espero que tenha edificado alguém. Eu já falei isso já outras vezes, mas eu creio que vai ser novo para alguém, né? Então, amém. Amém, né? E é uma forma de ajudar também, porque funciona para mim, gente. Sério, eu ouço. Toda vez que eu tô assim, agoniada, meu coração dispara. Isso para todos os casos, tá? Por exemplo, vem uma depressão em mim,
eu faço isso, eu oro a Deus e falo, Senhor, o Senhor me prometeu uma paz que excede todo entendimento humano. O Senhor me prometeu, através do seu Espírito Santo, um consolo, um conforto e uma alegria. E eu preciso deles agora. Me ajuda. E, gente, toda vez que eu pedi, Ele me deu, sabe? Eu luto há mais de 10 anos contra a depressão. E toda vez que eu clamei a Deus orando dessa forma, Ele me ajudou. Então, funciona, sabe? Funciona. A gente tem que ter fé e funciona. Foi o que eu disse já quando eu dei a aula de como orar segundo a Bíblia, né? A gente tem que orar segundo o que Deus já nos falou, segundo o que Deus já nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Se Ele falou, Ele faz. Então, a gente tem que clamar para que Ele cumpra, porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus zeloso, que vigia até que a palavra dele se cumpra. Então, a gente clama pelo cumprimento da palavra dele e Ele cumpre, tá? Então, amém, amém, amém. Então, eu vou fazer a oração agora e a gente começa a estudar Ruth 2, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, perdoar os nossos pecados, perdoar cada um de nós, porque a Tua palavra diz, o Senhor mesmo disse, Pai, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor é um Deus misericordioso e bondoso. E por isso, meu Deus, nós clamamos a Ti, para que o Senhor nos perdoe pelas nossas fraquezas, pois nós somos falhos, Senhor. Meu Deus, nós só encontramos santidade e perfeição em Ti. E nós queremos, meu Deus, cada vez mais sermos parecidos contigo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda a termos cada vez mais parte contigo. Nos ajuda, Pai, a termos intimidade contigo. Que venhamos a mergulhar na Tua presença, mergulhar na Tua palavra e termos prazer em Ti, Pai. Tudo o que queremos, meu Deus, é a Tua presença. Amém, meu Deus. Manifeste sobre nós, Pai, em nome de Jesus, o Teu poder. Derrama sobre nós a Sua misericórdia e a Tua graça. Meu Deus, que o Senhor, Pai, acalme cada um de nós aqui, cada coração aflito, que o Senhor acalme em nome de Jesus. Que o Seu Santo Espírito venha sobre cada um de nós e nos transforme. Renove as nossas mentes. Renove, meu Deus, as nossas atitudes, nos faça sermos uma nova pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor abençoe os nossos passos, nos unja, meu Deus, e nos guie, em o nome de Jesus. Meu Deus, unja as nossas mãos para que tudo aquilo que nós tocarmos se torne bênção. Meu Deus, derrama sobre nós, Pai, a Tua misericórdia. Que a Tua bondade nos siga em todos os dias das nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus, amém. Meu Deus, derrama sobre nós sabedoria, derrama sobre nós discernimento, se revela para nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Meu Deus, nos dê discernimento para que venhamos, meu Deus, a compreender a Tua verdade, que não venhamos a ser enganados, meu Deus, que não venhamos a cair nas artimanhas de falsos mestres, falsas doutrinas, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos conhecer a verdade que liberta. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos ajude nessa empreitada. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre Ruth 2, né? Então a gente lembra onde foi que a gente parou em Ruth, né? A gente lembra que começou aquele tempo lá, né, de escassez, que os midianitas entraram, começaram a tomar comida ali, né, de Israel, né, destruir as comidas ali, começaram a passar fome em Israel. Então Noemi foi embora, foi para Moabe com seus filhos, seus 2 filhos e seu marido, foi morar lá em Moabe, né? A gente lembra. Então, depois disso, a gente lembra que ela ficou lá em Moabe por 10 anos, né? Nesses 10 anos, os 2 filhos dela casaram com 2 moabitas, né? E foi o período que teve para o marido dela morrer e para os 2 filhos dela morrerem. E então, ela ouviu lá na terra de Moabe que em Israel já não havia mais fome, que estava tudo bem em Israel, que Deus havia se lembrado do seu povo e havia abençoado o seu povo, e ela decidiu voltar para Judá, para a terra dela. Então ela volta para Judá, a gente lembra que Ruth foi com ela, né? Ruth falou que não iria voltar para a casa dos pais dela. Ela decidiu ficar com a sogra. Ela falou, não, para os meus pais eu não volto, para minha família eu não volto, eu quero ficar contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então a gente lembra que acabamos aí na aula passada, e na aula passada deu uma informação muito importante, né? No final do capítulo. Deu uma informação importante de que elas chegaram no tempo de colheita. Era o tempo de colheita ali, tá? E essa informação é importante para a gente entender o capítulo 2 agora. Então, havia um tempo de colheita e as 2 viúvas ali, né? Então, as viúvas eram tratadas ali
de uma forma como um pobre é tratado, como o órfão é tratado, né? Então elas pegariam ali, né, de alguns restos ali, né, de colheitas. A gente já vai ver isso, tá? A gente vai relembrar isso que a gente já viu, na verdade. Então, no versículo 1 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, o que acontece? Aqui, no versículo 1, o escritor está querendo dar uma visão para a gente do que vai acontecer, né? Ele está querendo mostrar para a gente o andar da história. Então, para mostrar o andar da história, ele está explicando quem é Boaz, para a gente entender o que vai acontecer. Quem é Boaz? Boaz é um parente de Elimeleque, né? Então, Boaz é um parente do marido de Noemi que morreu lá em Moabe. Então, ele é um parente, realmente, do homem que morreu, é um parente do marido de Ruth que morreu. Boaz. Quem é Boaz? Boaz é o filho de Raabe, gente. Raabe, a ex-prostituta lá de Jericó. Então, a ex-prostituta de Jericó lá foi morar com Israel, a gente lembra, né? Com o povo de Israel. E então ela se casou com um homem da tribo de Judá, chamado Salmo, tá? E eles tiveram um filho chamado Boaz, que é esse homem aqui. Esse homem que a gente vai falar agora. Então, é muito importante a gente entender que esse homem, ele é filho de uma ex-prostituta. E o pai dele, né, é um homem que se casou com uma ex-prostituta. Então, Boaz cresceu, né, com esse núcleo familiar, né? Ele não era um homem de preconceitos. Ele era um homem de mente aberta, mas ele era um homem cristão. A gente vai ver cristão não, porque não tinha Cristo, né? Mas ele era um homem crente, ele era um homem ali de Deus. A gente vai ver, tá bom? Então, aqui é uma informação muito importante. No versículo 2, então, continua. Ruth, né, a moabita, né, a nora ali de Noemi, disse então para sua sogra, né? Ó, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então Noemi disse para Ruth: vai lá, minha filha, né? O que acontece? A gente lembra, a gente estudou isso em Levítico 19 e Deuteronômio 24. A aliança da lei, Deus tinha uma especial preocupação com o pobre, né? A gente lembra, o reino de Deus era para ser um reino tão justo que não haveria pobreza extrema e nem riqueza extrema. Esse é algo justo, gente. A gente não ia ver esses absurdos que a gente vê hoje, sabe? De gente rica demais e gente pobre demais. Se todo mundo obedecesse direitinho a aliança da lei ali, a lei que Deus deu, ninguém ia ser pobre demais, ninguém ia ser rico demais, né? Ia ser uma equidade ali, né? Uma justiça social. Então, Deus tinha uma preocupação muito grande com o pobre. A gente lembra na aliança da lei, quando a gente estudou, nos capítulos que eu acabei de falar, que Deus preveu, né? Deus mandou, ordenou na lei que quando as pessoas que tivessem plantação, né, os donos ali de fazenda que tivessem suas plantações, quando eles fossem colher das plantações, eles deveriam deixar um pouco ali das plantações das espigas, né, ali dos alimentos em volta do campo. Por quê? Porque se o pobre precisasse, ele vinha lá e pegava. E não era para deixar no meio do campo, era para deixar em volta para facilitar para o pobre não ter que sair ainda num sol quente de rachar ali andando procurando um alimento. Então era para ele deixar por volta do campo ali para favorecer o pobre vinha lá e retirava aquelas espigas ali do canto, né? A espiga, frutos, né? Tudo. Então essa lei favorecia o pobre, a viúva e o órfão. E é isso que a Ruth está falando aqui. Tá? A Ruth vai fazer algo agora que não estava previsto na aliança da lei, né? Não era algo que um mais, assim, ela tá querendo fazer um mais, aí, um plus aí que não estava previsto. A paz, Claudete, amém, que não estava previsto na aliança da lei, né? Na aliança da lei, Deus havia dado essa ordem de que o que tivesse em torno, né, fosse deixado para os pobres. Mas a Ruth, ela tá sugerindo uma outra coisa aqui. O que a Ruth está sugerindo? Os trabalhadores vão lá
passar fazendo a colheita, não é? Então eles vão passar aqui, fazer a colheita, vão vir pelo outro lado, fazer a colheita, vão ir em lugar por lugar fazendo a colheita, não é? Andando em corredor por corredor para fazer a colheita. E ela tá falando o quê? Eu vou, se você me permitir, minha sogra, eu vou sair, vou num desses lugares onde estiver fazendo a colheita, eu vou pedir autorização para os empregados para eu ir atrás deles, enquanto eles fazem a colheita de corredor por corredor, eu vou indo atrás deles e o que for restando, que eles não pegarem porque não servia, ou que cair no chão, né, ou que não for bom pro dono deles, se eu posso pegar. Era essa a intenção de Ruth, era esse o intuito de Ruth aqui que ela tá falando, tá? Então a Ruth ia sair atrás dos empregados, os empregados iam passar na frente recolhendo, por exemplo, né, ali, né, as espigas, né, eles iam sair na frente recolhendo as espigas, recolhendo trigo, né, iam sair na frente e eles iam deixar algumas que não eram boas, né, essa daqui ficou ruim, não vou pegar não pro meu patrão porque ele não vai querer, né, ou então eles recolhiam e caía no chão, o que caía no chão eles não podiam pegar, a gente lembra que era parte da aliança da lei também, caiu no chão tinha que deixar pro pobre, não era para pegar o que caiu no chão, então caía no chão, não podia pegar. Então, eles iam pegando lá para os chefes dele, algumas iam cair no chão, algumas eles iam deixar de pegar porque estava com aparência feia. E é isso que ela sugere. Ela fala, então eu vou entrar em algum campo e vou pedir autorização para os empregados e eu vou fazendo isso. Eu vou indo atrás deles, o que eles deixarem, eu vou pegando. Era essa a intenção dela. E a Noemi então fala, vai sim, vai Ruth, né? Então, no versículo 3, Ruth foi trabalhar, né? Então aqui diz, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque, né? Então agora que a gente tá vendo de novo sobre Boaz, né? Então o filho de Rabi era um homem importante, rico, né? Então ela vai e entra em uma das terras desse homem. Por casualidade, gente, ela nem sabia que era parente de Noemi, não sabia nada. Aí, por acaso, né, ela acabou entrando nas terras de Boaz. E ela foi e pediu autorização para os funcionários de Boaz para ir após eles, para ir recolhendo o que eles deixassem pelo caminho, né? Então, ela começou a colher ali das terras de Boaz. Aí, no versículo 4, então Boaz veio lá de Belém e foi para esse campo onde ela estava colhendo. Ele foi lá ver as terras dele, era um homem rico, tinha muitas terras, então ele foi lá ver essa terra, o que estava acontecendo. Aqui no versículo 4 demonstra pra gente um pouco o caráter de Boaz. Ele era um homem, parece que humilde e era temente a Deus, né? Então no versículo 4 a gente vê que Raabe realmente, gente, ela se converteu a Deus, né? E ele foi um homem criado, né, com temor a Deus mesmo. Então, no versículo 4, ele chega ali para os empregados dele, né, Boaz, e ele fala para os empregados dele, que Deus seja com vocês. E os empregados dele, de Boaz, respondem para ele, que Deus te abençoe. Então, se vê, né, era um homem bom, né, chegava e falava com o empregado, a gente vê hoje em dia que tem patrão que chega e nem olha na cara do empregado, né. Esse daqui não, chegava, falava, ainda falava, né, que Deus fosse com eles, que Deus abençoe eles, né? E ainda tratava bem o empregado, não é igual esses chefes de hoje em dia não, que passam e nem dá bom dia, né? Ele não, era um homem educado, né? Então, no versículo 5, né? Ele viu lá Ruth pegando as espigas, né? Não conhecia a Ruth. E ele foi e perguntou para o chefe dos empregados, né? Ele falou, quem é essa moça que tá aí no campo, né? E então o chefe dos empregados respondeu, seu Boaz, essa é a moça moabita que veio lá da terra de Moabe com a Noemi, né? Então parece que era bem conhecida a história ali delas, né? Parece que foi espalhada ali, né? Todo mundo sabia da história de Noemi, de Ruth, né? A Ruth foi uma mulher que renunciou à família dela para ajudar a sogra, né? Por amor à sogra, para cuidar da sogra. Renunciou a voltar para a própria casa, né? Então no versículo 7, provavelmente Ruth devia ter irmãos, alguma coisa ali que devia ficar com os pais dela. Então, para não deixar a sogra sozinha, ela foi com a sogra. Ela tinha um amor pela sogra como se fosse a mãe dela, pelo jeito. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. Aí no versículo 7, né, disse-me ela, né, o empregado fica falando para Boaz, né, ela chegou aqui, Boaz, e ela falou para mim, deixa-me pegar as espigas que vocês não quiserem, né, deixa eu ir atrás de vocês, ir ajuntando as espigas, né, e pegar as espigas que vocês não quiserem, inclusive as que vocês deixarem no fecho, que vocês deixarem lá, né, mas que não forem boas para vocês, deixa eu pegar, né. Assim ela veio, eu deixei Boaz, e ela veio e tá pegando aí, né. Ela tá aqui trabalhando com a gente, Boaz, desde cedo.
Ela tá desde cedo aqui. Ela só parou um pouquinho quando ela foi lá pro abrigo para descansar um pouquinho, né? Ela foi ali pro abrigo, uma casinha, alguma coisa assim, né? Foi lá pro abrigo descansar um pouquinho e voltou. Tá o dia inteiro trabalhando. Gente, era um sol quente e ela tava lá o dia inteiro, gente, ali recolhendo os restos que sobravam e ali atrás ia pegando, sabe? Então, no versículo 8, Boaz disse para Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Gente, o que esse homem vai fazer agora é emocionante. Agora, ele chega e fala para Ruth assim: Ruth, minha filha, né? Ele fala, a gente vê que parece que ele era bem mais velho que ela, né? Ele devia ter pelo menos o dobro da idade dela, que parece, né? Eu acho aqui que ele devia ter uns 50 anos, ele devia ser bem mais velho, gente. Devia ser um senhor, né? Pela fala dele, parece bastante também, né? Então ele fala, ouve, minha filha, não colhe em outro campo, não. Vem sempre colher todo dia aqui nesse meu campo, né? Porque aqui você tá segura. E faz o seguinte, você não vai sair colhendo atrás dos meus empregados homens, não. Sai para colher com minhas empregadas mulheres. Fica com elas, né? Você sai para colher atrás das empregadas mulheres aqui, né? Então você vê um cuidado especial aqui, né? De Boaz com Ruth, gente. Né? Porque ela podia ser molestada aí, né? Ela podia ser incomodada, né? Por homens ali, né? Vendo a situação, deviam incomodar mulheres assim, né? Então ele tem uma atenção especial por Ruth, né? Tem uma atenção ali, uma preocupação com ela e coloca ela junto com as mulheres, né? Não é para você ir atrás dos homens, Ruth. Vai onde as mulheres colhem, né? Não vai ficar atrás onde os homens colhem, vai com as mulheres. Gente, aqui ele não tá contratando ela como empregada, tá? Não é isso que ele tá fazendo. Ela vai continuar recolhendo os restos, ela vai continuar recolhendo o que cair, tanto que a gente vai ver que ele vai falar sobre isso. Ela vai continuar recolhendo o que cair, ela vai continuar recolhendo como uma pobre, como uma viúva. Ele não tá contratando ela como empregada. Só que ele tá tendo uma atenção especial para ela, ao deixar ela junto com as empregadas. Então, ninguém vai molestar ela. Né? Ninguém vai fazer nenhuma gracinha, nenhuma piada, ninguém vai fazer nada assim, porque ela só tá no meio de mulheres. É isso que ele tá fazendo, ele tá tendo um cuidado com essa mulher, né? Dela não ser incomodada por homens, né? Então ele vai deixar ela junto com as servas mulheres. Mas ela vai continuar pegando, tá? Vindo atrás e recolhendo como ela tava fazendo antes. Mas agora ela vai estar no meio de mulheres, ela não vai ter a preocupação ali de ser incomodada por homens, né? Que desviem a coisa ali, né? Então, aqui no versículo 9, ele continua: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Então, aqui tá muito claro que ela não é empregada dele, ele não tá contratando ela como empregada. Ele tá falando: ó, fica atento aonde as minhas empregadas forem, você vai atrás delas e você pode recolher o que sobrar da cega delas, né, da colheita delas, né, mas vá atrás das minhas empregadas. Fique com as mulheres, não fique com os homens, fique com as mulheres. Aí aqui ele ainda fala algo mais. Eu dei ordem a todos os meus empregados homens de que não toquem em você, de que não te enchem o saco, de que não te perturbem. Eu dei ordem a todos os meus empregados homens de que te respeitem. É isso que ele fala, né? Uau, que coisa extraordinária, né? Então aqui ele fala algo mais ainda. Ele fala, e tem mais, Ruth. Quando você tiver sede, vai lá na vasilha onde os meus empregados bebem água. E você vai poder beber água lá onde eles bebem também. Gente, uau, o que esse homem tá fazendo por essa mulher? Ele não tinha que dar água ali não, viu? Normalmente não se dava água não. E nem se fazia esse cuidado todo que ele tá fazendo, né? E ele ainda tá separando para ela ficar no meio de mulheres, né? Beber água ali, tudo. Então, gente, no versículo 10, ela então inclinou o rosto em terra e ela disse para ele, né? Ela disse ali para Boaz, como é que você me favorece? Como é que você pode se importar comigo se eu sou só uma estrangeira? Gente, uau, que coisa incrível, né? Ela abaixa a cabeça dela assim, né? Fala, nossa, como você pode se importar comigo se eu não sou nem do seu povo? Eu não sou nem daqui. Eu sou de Moab. Eu sou uma amaldiçoada que Israel detesta. E como você pode mostrar assim tanta preocupação comigo, né? Uau, é isso que essa mulher tá fazendo, tá falando, gente. É emocionante esse capítulo também. Aí no versículo 11, Boaz responde para Ruth: olha, Ruth, me falaram tudo o que foi que você fez para sua sogra. Me contaram. Me contaram como você foi para ela depois da morte do teu marido.
Me contaram que você deixou sua família, seu pai, sua mãe, que você deixou a terra onde você nasceu, a terra onde você viveu, que você deixou tudo para ficar com tua sogra, para ajudar a tua sogra. Me contaram isso, Ruth. E você veio para um povo que você não conhecia. Você largou tudo para cuidar da tua sogra. Me contaram isso, Ruth. Então, aqui no versículo 12, Boaz fala para Ruth que Deus retribua tudo isso que você tem feito. E que seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Que Deus te recompense muito. Gente, vai recompensar. Uau! E ele fala que Deus te recompense muito, Ruth, pelo que você está fazendo por tua sogra. Porque ela não tinha mais ninguém. Eu acredito, gente, sinceramente, assim, analisando a história de Ruth, eu acredito que ela deve ter pensado o quê? A minha mãe e meu pai, eu ainda tenho irmãos. Eles vão cuidar lá dos meus pais, né? Mas quem vai cuidar da minha sogra? Minha sogra já perdeu tudo que ela tinha. Ela nessa idade que ela tá, idosa, como que ela vai sair para procurar comida para ela? Né? Eu sou jovem, eu saio, busco comida por nós duas, né? Eu creio realmente que Ruth pensou assim, sabe, gente? Que lindo, né? Então, Boaz fala para ela isso, que Deus te retribua o que você tem feito, que a sua recompensa seja muito grande, Ruth, que Deus de Israel, o Deus de Israel te recompense, porque você veio buscar refúgio nas asas dele. Uau, né? Que esse Deus que você escolheu te retribua. Então, no versículo 13, ela fala para Boaz, o Senhor me favorece muito. Nossa, o Senhor tem me feito muito bem, você não imagina o bem que o Senhor tem me feito. Ai, o Senhor acabou de consolar o meu coração. Nossa, eu tô muito mais tranquila agora. Eu tava tão preocupada, mas agora eu tô até mais tranquila. E olha que eu não sou nem como uma das suas servas. Eu não mereço nem ser comparada a uma das suas servas. Eu sou muito menor do que as suas empregadas. Sabe, ela quis dizer aqui em sinal de humildade, sabe? Você tá me tratando tão bem e eu não chego nem aos pés das suas empregadas, né? E você tem feito tudo isso por mim. Então, no versículo 14, gente, chegou o horário de almoço. Então, Boaz disse para Ruth, Ruth, para aí de trabalhar, vem comer. Aí ela foi lá almoçar com eles, com os empregados, com Boaz. Aí então ela vai, né? Ele fala aqui, Ruth, chega aqui, vem comer, né? Come do pão, molha o teu pão aí no vinho, né? Se refresca, né? Então ela se sentou ao lado dos empregados dele. Todos se sentaram juntos. Gente, isso não acontecia. Uma viúva, gente, sentar assim, né? Ser tratada dessa forma, né? Então ela se sentou ao lado dos empregados de Boaz. E então ele deu grãos ali para ela, tostados de cereais. Ela comeu. E ela se fartou, ela comeu até não conseguir comer mais. E ainda sobrou comida para ela. Ela ainda guardou comida. A gente vai ver o que ela vai fazer com a comida que guardou, que sobrou. Então ela comeu, almoçou, se alimentou e ainda sobrou comida. E ela guardou a comida que sobrou, né? Então no versículo 15 diz... Levantando-se ela para rebuscar, né? Aí ela foi levantar de novo para sair atrás. O que é rebuscar? Rebuscar é você pegar os restos, né? Aquilo que não servia para o patrão. Então ela saía agora para pegar todas as espigas que estavam no chão, caídas, as que tinham algum defeito e eles não quiseram pegar, sabe? Então era essas. Tudo que o dono não quis, ela ia e pegava. Era rebuscar, era isso. Era pegar o que ninguém quis, né? E ela foi sair para isso, para rebuscar o que caiu no chão, né? O que não servia mais pro dono. Então, quando ela estava saindo para rebuscar, ela, gente, ao que parece aqui no versículo 15, ô mulher trabalhadora, viu? Ô mulher virtuosa, né? Ela saiu para ir rebuscar, gente. Ela foi a primeira a levantar da mesa, ao que parece. Aí ele deu ordem para os empregados dele e falou assim: ó, gente, é o seguinte, deixa ela colher onde ela quiser. Se ela quiser pegar do pé, deixa. Se ela quiser pegar do feixe, deixa. Se ela quiser pegar ali do pé, o bom, deixa. Não censure ela. Deixa ela pegar o que ela quiser. Ele diz isso no versículo 15. Se ela quiser pegar do feixe ali, o que está no pé ainda, deixa. Deixa essa mulher pegar o que ela quiser. Não censure ela. Aí no versículo 16 continua. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não a repreendai. Gente, olha o que esse homem fala agora. Gente,
faz o seguinte, vocês também, quando vocês estiverem passando com molho, né? Porque eles vão passar lá, cortar, né? Cortar ali o trigo, a espiga, o que eles forem pegar ali. Então, quando eles forem pegar, eles peguem um pouquinho e deixam de propósito para ela pegar. É isso que ele tá dizendo. Gente, quando vocês forem pegar, deixa de propósito alguns no chão para ela pegar. Tá? Deixa de propósito alguns no chão caído para que ela vá e pegue, né? Então, quando vocês pegarem do bom, que é para mim, pega um bocado e deixa no chão para ela passar e pegar atrás de vocês, né? E não repreenda ela, deixa ela pegar o que ela quiser, né? Olha a preocupação desse homem com Ruth, né, gente? Então, no versículo 17, continua. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Gente, ela ficou o dia inteiro apanhando num sol quente. E então, ela, depois que terminou a colheita, ela debulhou o que apanharam. O que é debulhar, né? É tirar o grão, né? Então, ela pegou o trigo ali e estava tirando o grão do trigo para saber realmente o que ela tinha pego para fazer farinha, né? Então, ela debulhou ali, ela tirou o grão dali do trigo. Então, ela viu que ela tinha, gente, pego quase um efa de cevada. Gente, é muito, muito, muito trigo. É muita coisa. A gente vai ver. Porque quando o maná descia ali no deserto, qual que era a medida do maná? A gente lembra que eles pegavam uma quantia por dia e aquela quantia valia por um dia inteiro. Lembra que eles comiam e aquela quantia por um dia inteiro? Sabe quanto que eles pegavam por dia de maná? Era 10% de um efa. 10%. E essa mulher pegou quase um efa inteiro, gente. Ela pegou quase 10 vezes a quantia que era do maná. Era muito grão. Era muita coisa que essa mulher pegou, gente. Era para muito tempo, né? Para se alimentar muito tempo. Era muita coisa realmente, né? E ela conseguiu pegar isso em um dia de trabalho. Em um dia de trabalho. Aí, eis então, né, que ela pegou toda alegre ali o que ela conseguiu, um efa que ela conseguiu ali, né, de grãos. Então, ela voltou para a cidade para ver a sogra dela, né? E contar para a sogra dela o que havia pego ali, né? E também deu para a sogra dela o que havia sobrado do almoço dela. Lembra que havia sobrado um almoço de Ruth? Então, o que sobrou ela havia guardado. E ela levou para a sogra dela comer. Então, a sogra dela comeu o que sobrou do almoço dela, né? Então, no versículo 19, a sogra dela viu o tanto de coisa que ela pegou, né? O tanto de grão, né? Como que a colheita foi boa, né? Parecia um empregado colhendo para o patrão, né? Então, a Noemi foi e perguntou, onde foi que você foi colher hoje, né? Que lugar é esse que você foi buscar, né? Onde você foi trabalhar que você colheu tanto grão assim, né? Que foi tão beneficiada dessa forma, né? Aí aqui ela continua, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente, bendito seja aquele que você colheu hoje, porque, nossa, deu muito Ruth, né? Isso que Noemi fala. Então Ruth foi e contou para Noemi onde ela tinha trabalhado. Então Ruth foi e falou para Noemi, o nome do senhor lá onde eu trabalhei hoje, Noemi, o nome dele é Boaz. Aí, Noemi, ligeira, né, gente? Uma senhora já, né? Com experiência de vida, né? Noemi vai e fala: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Noemi está dizendo assim aqui: bendito seja Boaz, porque Deus não se esqueceu da gente. Deus ainda está sendo bom com os mortos. E Deus ainda está sendo bom com os vivos. Bendito seja Boaz. Porque ele é um dos nossos resgatadores. Uau! Então Noemi fala isso, né? Uau, que coisa, né? Noemi agora fala, nossa, Deus não se esqueceu de mim. Eu achei que Deus tinha me esquecido, mas Deus ainda está sendo bom. Deus ainda tem bondade para comigo, para com você, Ruth. Então ela finaliza aqui essa frase no versículo 20 e diz, esse homem, Ruth, ele é um dos nossos parentes chegados e ele está entre um dos nossos resgatadores. Uau, que coisa, né? Gente, que história linda, né? Então Noemi tá falando aqui, né? Ruth, esse homem pode mudar a nossa história. Esse homem pode resgatar a gente. Esse homem pode ser seu resgatador, Ruth, e suscitar descendência para o meu filho, te resgatando, Ruth. Ruth, a gente pode mudar a nossa história, né? Gente, Noemi muito esperta, né? Noemi, uma senhora já de idade, né? Ela
Com certeza, né? Ela percebeu o cuidado todo de Boaz, porque Ruth falou, né? O que Boaz fez ali, a preocupação de Boaz com ela, tudo. E Ruth e Noemi esperta, né? Falou, não, ele tá muito atencioso com Ruth. Meu Deus, vai ser que ele case com ela, né? Um de nossos resgatadores. Se ele quiser resgatar, ele se case e a nossa sorte muda, né? Então Noemi ligeira, né? Já pensou nisso, né? Então ele era um dos resgatadores. A gente lembra, né? Que quando tinha a lei do levirato, né? A lei do levirato, se tivesse um irmão, o irmão deveria, por lei, era obrigatório, né? O irmão era obrigado a se casar com a mulher viúva do irmão, né? Para suscitar descendência para ele. Mas, se não tivesse irmãos, havia a possibilidade de resgate, mas era opcional, não era obrigatório. Se a pessoa não quisesse resgatar, não resgatava, né? Então, havia essa possibilidade de resgate, né? E Boaz estava dentro dessa condição, que não era obrigatório. Se ele não quisesse resgatar Ruth, ele não resgatava, não era obrigado. Pela lei, o único que era obrigado era o irmão, por causa da lei do levirato. Mas Boaz não era irmão. Boaz era parente, né? Devia ser sobrinho, primo, alguma coisa ali. Mas ele não era obrigado, não, a se casar com Ruth, né? Então ele não era obrigado. Mas ele era um dos resgatadores. Ele era um dos que poderiam se casar com Ruth e pegar a herança, né? Pegar a herança de Noemi, de Elimeleque, dos filhos de Noemi. Ele poderia resgatar toda a herança, né? Não só Ruth, ele resgataria tudo, né? Ele era um dos resgatadores possíveis, né? Mas ele não era obrigado. Se ele não quisesse, ele não pegava, né? Então, mas era uma opção. Então, Noemi já ficou esperta, porque Noemi viu o cuidado desse homem com Ruth. Falou, aí tem. Ele se interessou por Ruth, né? Acho que alguma coisa vai pintar. Então, no versículo 21, né? A Ruth continuou falando ainda para sua sogra. Falou, esse homem, sogra, falou para mim para eu ficar lá com os servos dele, para eu não ir para outro campo, não. Para eu continuar lá até que acabe o tempo de colheita, né? Até que tudo seja colhido, né? Todo o tempo de colheita seja feito, seja dado, que eu fique lá com eles. Então, Noemi, a sogra de Ruth, respondeu para Ruth, né? Tá certo, Ruth. É melhor mesmo você ficar com ele lá, né? É melhor que você não vá para outro campo, continua lá com ele nesse campo, né? Porque se você for para outro campo, Ruth, em outro campo pode ser, né, que te perturbem, né? Te molestem, te perturbem, né? Venham te perturbar ali, né? Façam gracinhas. Então é melhor que você fique lá mesmo, né? Mas é claro, Noemi esperta, né? Noemi não falou nada de resgate, a gente vai ver que legal, né? Mas Noemi esperta, né? Deixa acontecendo. Continua lá, né? Vocês vão se vendo, né? Quem sabe, né? Ele não venha resgatar depois você, né? Então ela vai continuar, fica lá no campo de Boaz mesmo, né? Então no versículo 23 continua. Assim passou ela para a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então, assim, diante desse conselho de Noemi, ela ficou todo o período da colheita colhendo lá em Boaz, né? Então, ela ficou lá com as servas de Boaz e ela colheu todo o período de colheita. Geralmente, eram umas 7 semanas, né? Então, ela ficou quase uns 2 meses, né? Ela ficou quase uns 2 meses ali colhendo com as servas de Boaz. Mas acabou no tempo de colheita. Já não tem mais o que colher. Agora, né, mudou. Daqui a pouco vai ser o tempo de plantio de novo, né? Não é mais de colheita, né? Então, agora ela não tem mais trabalho, né? Acabou, ela colheu todo o período que tinha lá para colher já lá do campo de Boaz, né? Os quase 2 meses. Acabou, não tem mais o que colher. Ela voltou para casa e ficou em casa sem ter para onde ir, sem ter trabalho, sem ter nada para fazer. E ela voltou para casa da sogra, tá? Então aqui acaba hoje nisso, né? Ela voltou para casa da sogra, já acabou o tempo de colheita, não tem mais o que colher, então ela já cumpriu toda a colheita, tá? Então agora no capítulo que vem a gente vai ver que vai começar o plano de Noemi pro resgate, né? Porque ela ficou 2 meses ali trabalhando com Boaz, gente. E nesses 2 meses, Boaz pôde ver que Ruth é uma mulher honesta, é uma mulher digna, é uma mulher trabalhadora,
trabalhadora, é uma mulher virtuosa, né? Então ele conheceu bem Ruth, porque, gente, era difícil alguém querer casar com uma moabita, tá? Mas esse homem viu que ela era trabalhadora. Ela ficou 2 meses ali trabalhando, recebendo benefícios por parte dele, né? E ela se portou de forma digna. Podia ser uma outra mulher e desse em cima dele, sabe? Podia, né, se aproveitar, ter um caso com algum outro funcionário, sei lá, podia, né, fazer alguma coisa. Mas essa mulher não. Essa mulher, ela trabalhou os 2 meses ali dignamente. Ela trabalhou, foi lá, ajudava a sogra dela, sabe? Aí a gente vai ver o próximo capítulo que Boaz vai dizer, Ruth, aqui a cidade inteira sabe que você é uma mulher direita. A sua fama boa corre a cidade inteira. Gente, era uma mulher que era uma mulher digna de casar. O Ruth, nesses 2 meses, conseguiu uma fama muito boa. E Noemi não é nada boba, né? Noemi esperta, né? Uma mulher já de idade, né? Então, ela já foi realmente orientando a Ruth para isso, né? Então, ela vai trabalhou esses 2 meses ali, né? Mostrou que era uma mulher digna, né? Não é uma mulher, apesar de ser moabita, não tem, né? Os costumes moabitas, né? Uma mulher diferenciada. E Boaz viu isso. Boaz observou isso e a gente vai ver o que vai acontecer no próximo capítulo, porque vai vir o plano do resgate, né? Noemi vai lançar o plano do resgate no próximo capítulo. Tá bom, gente? Então a gente acaba aqui hoje, amém. Aí amanhã a gente vai falar sobre Ruth, capítulo 3, tá bom? Então Deus abençoe a todos nós, amém. Foi levinha a aula hoje, né? Tranquila, glória a Deus. Eu vou desligar o Facebook e o Instagram, tá bom? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só deixar no vídeo, tá bom? Eu esclareço na aula de amanhã, amém. Deus abençoe a todos nós, que fiquemos todos com Deus, em nome de Jesus.